Amados irmãos, queridas irmãs, certamente Jesus contou muitas parábolas na sua vida. A Sagrada Escritura registra para nós mais de 40 parábolas contadas por ele. E destas, uma das mais conhecidas, talvez seja esta que nós acabamos de ouvir, do filho pródigo. Ou muitos acham que o título melhor desta parábola é a parábola do Pai misericordioso. E esta não é apenas a mais conhecida, mas às vezes também a mais explorada por nós, em encontros e em tantas circunstâncias. E qual foi a grande motivação que Jesus teve para contar esta parábola do filho pródigo? A motivação estava exatamente naquilo que os mestres da lei e os fariseus acabavam de fazer com Jesus. Estavam observando atentamente o que Jesus estava fazendo. E o que Jesus estava fazendo? Conversando com os pecadores, acolhendo os pecadores públicos, os simples, as pessoas humildes. Ele tinha uma facilidade grande, não só de deixar que estas pessoas se aproximassem dele, mas ele mesmo tinha muitas iniciativas de aproximação destas pessoas. E a lei dizia que quem destas pessoas se aproximassem ficavam impuras. Por isso, ele era fiscalizado, ele era observado por tal procedimento. Naturalmente, vendo as autoridades e os fariseus este comportamento de Jesus, aproveitaram a oportunidade para se apresentarem diante dele também, não para o escutar, não para aprender nada com ele, mas exatamente para criticá-lo, para repreender aquela atitude que ele estava fazendo. Foi exatamente por causa desta repreensão e desta crítica que Jesus recebeu por parte das autoridades, que Jesus vai contar exatamente esta parábola que nós acabamos de ouvir. Dentro desta parábola, quem sou eu? Com quem eu mais me identifico? Ontem, tentávamos partilhar um pouquinho e conversar um pouquinho com o filho mais novo e sobre o filho mais novo. Hoje pela manhã, tentava conversar um pouquinho com o filho mais velho e sobre o filho mais velho. E agora gostaria de conversar um pouquinho sobre a figura deste Pai, o Pai misericordioso. Na verdade, antes de conversar com este Pai a respeito das atitudes deste Pai, queria deixar ou lembrar dois comportamentos dos filhos, um de cada um. Um comportamento do filho mais novo e outro comportamento do filho mais velho.
O comportamento do filho mais novo que eu queria lembrar é exatamente este, de um filho que já devia estar de longas datas insatisfeito na casa do pai. Apesar de todo o conforto, apesar de todo o acolhimento, parece que era um filho que não estava se sentindo bem ali. Já estava angustiado e já estava com planos diferentes para a sua vida. Por sinal, planos ousados para a sua vida. Essa realidade, essa situação desconfortável na qual vivia este filho mais novo, fez com que um dia o copo de água se transbordasse e ele chegasse perto do pai para dizer: há muito tempo venho pensando uma coisa comigo e hoje tomei a decisão. Eu preciso de fazer uma experiência diferente. Mas para eu fazer essa experiência diferente, eu dependo de você, pai. Deve ser assim que este filho a ele se dirigia. Eu preciso que você distribua a herança e a parte que me tocar, que ela seja entregue a mim imediatamente. Normalmente, hoje até se faz de forma diferente, mas naquele tempo não. Naquele tempo, uma herança só era assunto tratado depois que o pai morresse. Portanto, a atitude deste jovem filho faz a gente pensar a que ponto de relacionamento chegou ele e o pai. Você para mim morreu. Você para mim não existe mais. Porque uma herança só era dividida depois que o pai morresse. Ele não considerava mais aquele pai. Deve ser duro para um pai experimentar esta atitude de um filho. Deve ser duro para o pai enfrentar ou ouvir umas palavras como estas do seu filho, ainda que fosse brincadeira. Mas esta não era brincadeira, era sério. Guardemos este gesto do filho mais novo para com o pai. E o gesto do filho mais velho para com este mesmo pai. O irmão dele gastou tudo. Depois voltou e nós acompanhamos tudo isso na narração detalhada do Evangelho. Quando este irmão voltou, o pai o acolheu de braços abertos, mas o irmão mais velho se sentiu ofendido, a ponto de não aceitar participar da alegria daquela casa, a ponto de não aceitar entrar mesmo dentro daquela casa. Do campo, ele veio até o terreiro, e do terreiro daquela casa ele voltou e não entrou. O pai foi atrás dele. Tentar convencê-lo a participar da vida ou da alegria daquela família. E naquele momento, o pai recebeu a seguinte palavra do filho mais velho: este teu filho pegou a herança, gastou tudo, e agora você vem fazer esta festa para ele. Este teu filho.
o filho mais velho, naquele momento, estava negando a sua familiaridade com aquele seu irmão. E naturalmente estava negando também a sua familiaridade com o pai. Tipo, este é teu filho, este é da tua família. Não tenho nada com isso. Não tenho nada a ver com esta pessoa que teve esta atitude. Pois bem, esses dois exemplos servem para a gente pensar a dor do coração deste pai. Um pai vendo o filho negar a sua familiaridade com ele. Um filho negando a sua irmandade com o outro filho. Quais foram as atitudes deste pai? Comportamentos diferentes e atitudes semelhantes do pai para os dois casos ou para os dois filhos. O mais novo, que pegou a herança, nem mesmo se despediu direito do pai. Foi logo saindo. O pai o acompanhou até a janela. Imagino que deve ter ficado debruçado na janela, olhando para aquele filho, que ia até perdendo o tamanho ou perdendo a imagem, ia ficando pequeno, à medida que ele se distanciava da casa. Até fazer a última curva, até não ser alcançado mais pela visão daquele pai. Mas dá para imaginar que aquele pai, se saiu da janela para deslocar-se da casa, talvez subir a um monte bem alto, para que ele conseguisse alcançar aquele filho fugindo até um pouco mais longe, esperando que ele pudesse retornar daquele caminho antes de chegar à sua meta, antes de chegar ao seu objetivo. Mas o filho foi e sumiu. Mas este pai deve ter permanecido nesta montanha. O filho deixou-no à janela. E quando ele viveu toda aquela experiência frustrante, e que ele retorna, o pai não está na janela. Porque certamente, se estivesse na janela, o filho ia ser o primeiro a avistar o pai. Talvez encheria-se de vergonha por estar vendo o pai enxergando o filho retornar. Mas o pai não estava na janela, talvez estivesse no monte, em que ele o visse o filho bem antes que o próprio filho pudesse ver o pai. Imediatamente este pai viu o filho ainda muito longe retornando, esqueceu até da sua idade, das suas dores, e ao invés de aguardar o filho na casa para que este filho pudesse se lançar aos braços do pai, foi o pai que se lançou aos braços do filho. Não para lhe repreender, não para lhe chamar a atenção. Eu te falei, você não podia fazer isso, agora você está arrependido e volta, né? Não foi. O pai não pulou nos braços do filho para lhe repreender de forma alguma. Nem teve dificuldade para reconhecer um filho, talvez, com a roupa bonita saindo de casa, um filho com o cabelo bem cortado, trabalhado, um filho com a boa aparência,
voltando agora maltrapilho, sujo, descabelado, descalço. Mesmo à distância, o pai disse: ele é o meu filho. E por isso correu ao seu encontro. E o abraçou e pediu logo que trocasse aquela roupa. Nem esperou o filho dizer o que ele era e o que ele estava sentindo, o que ele passou. Apenas disse para ele: tome, filho, de novo a dignidade de filho. Assuma de novo a dignidade de filho. E deu-lhe roupas novas. Deu-lhe um anel para dizer para ele: assumo com você, filho, a minha aliança de pai. Não foi o seu gesto e a sua fuga, a sua atitude que tem força para romper esta aliança entre mim e você. O que sustenta esta aliança é o nosso amor, é o meu amor por você. Receba este anel como sinal de um reatamento desta aliança, deste nosso compromisso amoroso, de filho, de pai para filho. Para com o filho mais velho, a atitude do pai é bem semelhante. O pai vai atrás do filho mais velho para dizer a ele: não há motivo para você ficar fora. Venha participar conosco. Alegre-se. Seu irmão foi encontrado com vida. Você é amado, querido da mesma forma. Amados irmãos e irmãs, eis o grande desafio para nós desta parábola. É nos assemelharmos a este pai. Porque este pai, que é Deus, não fala o Evangelho, mas ele tem um terceiro filho, que é Jesus Cristo, que para nos amar, entregou a sua vida na cruz, que para selar esta aliança conosco, deu-nos a própria vida. E nós, para assemelharmos ao filho mais novo, talvez a gente não tenha que fazer muito esforço para encontrar este filho mais novo dentro de nós. Nós costumamos carregar este filho mais novo. Não é só olhar para os outros e falar: aquele ou aquela parece com esse filho mais novo. Enquanto um dedo está apontando para lá, 3 está apontando para mim. Eu pareço muito mais com esse filho mais novo do que aquele que eu acho que com ele se identifica. Também o filho mais velho, rancoroso, invejoso, fechado. Também nós não temos muitas dificuldades para encontrar este filho mais velho dentro de nós, não. Podemos estar até pensando em alguém que pareça muito com este filho mais velho, e nós nos esquecemos de olhar para nós mesmos e saber que o carregamos também dentro de nós. Desafiador mesmo é ser como o Pai, que olhando para nós e vendo-nos na condição de filhos mais novos, ou de vendo-nos na condição de filhos mais velhos,
Ele abre os mesmos braços que abriu para aqueles, para nós. Ele abre o coração da mesma forma que abriu para aqueles, para nós. Ele abre a sua casa da mesma forma que abriu para aqueles, também para nós. A mesma festa que Ele fez para aqueles, Ele quer fazer para nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, só nos resta desejar estar sempre perto deste Pai. Estar sempre participando da vida deste Pai. E nunca, nem de longe, alimentar o desejo de nos afastar dele. Pois longe de Deus, nós vamos fazer tristes experiências. O mais novo fez a experiência do fracasso e foi viver com os animais. O mais velho fez a experiência de sentir-se fora da casa, não porque o pai o expulsasse, mas porque ele mesmo não quis entrar. E longe de Deus, nós vamos amargar seríssimas consequências. Deixemo-nos abraçar por este Pai. Deixemo-nos amar por este Pai, que nos acolhe, seja como filhos mais novos, seja como filhos mais velhos. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,